Sabe aquele momento que você olha para onde você está atualmente e você percebe que a sua realidade, a situação da sua vida está muito distante de onde você gostaria de estar? Você percebe que existe uma distância absurda entre o que você sonha e a real situação. E aí você começa a se perguntar: será que isso realmente é para mim? Será que é possível alcançar esse sonho? Porque mesmo se esforçando muito, mesmo se dedicando, fazendo o que é necessário, parece que ainda existe essa distância absurda. E aí nesse momento começa a bater aquele desânimo, você começa a desacreditar, a duvidar que é possível, começa até a cogitar que é melhor deixar para lá mesmo seus sonhos, deixar ele na gaveta lá, bem no fundo, escondidinho. Mas calma, que eu quero aqui te revelar a verdade sobre essa questão da expectativa e a realidade. Tem um conceito aqui que eu estava lendo esse livro Hábitos Atômicos que o autor trouxe e eu achei muito interessante que isso nos leva a esse desânimo, a desacreditar que é possível, e eu quero aqui compartilhar com você, porque realmente é um conceito que pode transformar a sua visão, a sua vida, a forma como você encara as situações. Porque a realidade, muitas e muitas vezes, ela vai parecer extremamente distante da expectativa que nós criamos, dos nossos planos, dos nossos sonhos. E o problema não é você. Não é essa falsa sensação também de que você está se esforçando muito, mas mesmo assim não consegue alcançar. Não quer dizer que é impossível. Eu vou realmente explicar com profundidade esse conceito aqui e eu quero também compartilhar uma estratégia que vai te ajudar a não desanimar, a você não desistir das coisas pelo meio do caminho, mesmo quando elas parecem extremamente distantes. E antes de seguir, se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, prazer, eu me chamo Cristiane e a minha missão por aqui é justamente compartilhar conteúdos, insights que vão te ajudar a tirar os seus sonhos do papel, que vão te ajudar a desenvolver as habilidades necessárias, a constância, a disciplina, o comprometimento necessário a você conseguir vencer a procrastinação. Então, se você gosta desses assuntos, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho aí também para receber os conteúdos em primeira mão. E todos nós temos sonhos, fazemos planos incríveis, imaginamos uma vida, maravilhosa, aquele corpo perfeito, o saldo bancário da nossa conta maravilhoso, uma carreira cheia de conquistas, um negócio de sucesso. E tudo isso é muito bom porque quando nós temos sonhos, nós temos planos, isso nos dá uma direção, isso nos dá o foco, a gente sabe qual é o norte que nós devemos seguir. Porque se nós não temos sonhos, se nós não planejamos o nosso futuro, se nós não imaginamos nada para ele, infelizmente, a gente acaba andando em círculos, sem saber qual rumo. Tomamos uma decisão aqui, outra ali, lá na frente se arrependemos, porque são coisas completamente opostas. Então, quando nós temos um sonho e bem definido, nós sabemos qual é o norte que nós queremos alcançar. Inclusive, tem aquela frase que diz: quem não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve, da Alice do País das Maravilhas. Então, quando você não sabe muito bem o que você deseja para sua vida, você simplesmente vai aceitando o que vem e muitas vezes vivendo ali descontente, porque você não definiu o que você queria da sua vida. Só que um dos problemas é que muitas vezes a gente foca tanto nesse resultado e aí vem aquela coisa, você está aqui. Deixa eu até ilustrar aqui para ficar mais fácil. Você está aqui, digamos, no ponto A, ponto atual, e você quer chegar aqui, ponto B, seus sonhos, os seus objetivos. E aí você começa a trilhar essa jornada. Você começa o seu caminho, porque você sabe qual é o seu norte. Só que conforme você
avança um pouquinho, simplesmente parece que essa distância continua enorme. Parece que você continua extremamente distante. E é justamente nesses momentos que bate o desânimo, a vontade de desistir, porque você não está vendo avanço, parece que você está aqui paralisado. Parece que você está ali tendo uma barreira que você não consegue avançar. Aliás, você já se sentiu assim em algum momento da sua vida? Se você já se sentiu assim, deixa um comentário aqui embaixo para mim saber que eu não estou sozinha nessa, que isso também acontece com você. Porque muitas vezes, mesmo você se esforçando muito, fazendo o que é necessário, parece que você não consegue ir além. Você não consegue avançar. Isso é algo que o autor aqui do Hábitos Atômicos, ele traz algo muito interessante que me chamou muito a atenção e por isso eu quis aqui compartilhar com vocês. Ele diz que o sucesso não é linear. Nós temos essa sensação de que nós vamos fazer as coisas e simplesmente vamos tendo a sensação de estar avançando. Só que na verdade não é bem assim que acontece na vida real. Nós temos a sensação, né, que... Eu vou até mostrar aqui a ilustração para vocês. Deixa eu ver se vai focar. Nós temos a sensação que vai ser essa linha linear aqui, ó. Só que, na verdade, o que acontece é que nós caminhamos aqui, ó, numa linha muito, muito, muito baixa e, de repente, as coisas começam a acontecer. De repente, explode. De repente, as coisas dão certo. Tudo aquilo que você planejou começa a acontecer. O sucesso, ele começa a acontecer na sua vida, na sua carreira, nos seus negócios. Só que antes teve uma caminhada que simplesmente parecia que não avançava. É igual quando você vai construir uma casa, um prédio, que você precisa fazer a base dela, as estacas e tudo mais que vai dentro do chão. Não sei exatamente os nomes porque não é da minha área, mas eu sei que existe ali uma construção que é necessária fazer dentro do chão, que normalmente nós não enxergamos. Só que ela é extremamente essencial para sustentar tudo que vai vir para cima, tudo que é visível. Ou então, a mesma coisa acontece, deixa eu até desenhar aqui, com uma árvore, né? Tenho a minha árvore aqui, para essa árvore ser sustentada e o vento não derrubar, ela precisa ter raízes. E aí, se ela tiver raízes superficiais, vem um vento, vira ela. Agora, se ela tem raízes profundas, ela sustenta, ela fica firme ali diante do vento. A mesma coisa acontece quando nós queremos construir algo na nossa vida. Por isso que acontece essa questão. Você começa e de repente o sucesso acontece. Por isso que essa linha aqui, ó, essa base, ela precisa ser construída primeiro para você sustentar o que vai vir depois. Existe uma base que é necessária ser muito bem fortalecida. É a base para os hábitos, para os nossos sonhos. Faz sentido para você? Você está tendo aqui algum insight nessa aula? Nesse vídeo, na verdade? Deixa o seu like aqui, porque assim você também ajuda o YouTube a entender que esse é um conteúdo de valor e acaba entregando para mais pessoas, abençoando mais vidas aí, ajudando mais pessoas que precisam entender sobre essa questão da expectativa e da realidade. Como que acontece na verdade? Na verdade é que nós precisamos ter essa base, porque é nessa base que nós formamos quem nós estamos se tornando para chegar no nosso sonho. Por exemplo, para mim passar aqui conteúdos para vocês, gravar vídeos aqui no YouTube, no Instagram, no meu grupo exclusivo, eu preciso primeiro estudar, eu preciso primeiro ler livros, entender conceitos, para então depois eu chegar aqui e compartilhar um conteúdo, um insight que eu tive. Aliás, falando aqui do grupo exclusivo, eu compartilho lá toda semana materiais que vão te ajudar a se organizar melhor, a planejar a sua semana, a vencer as suas demandas. Então, se você ainda não faz parte, eu quero te convidar para você participar e aproveitar o material que eu compartilho por lá também. E não se preocupe que não é aqueles grupos abertos que tem 1000 assuntos, 1000 dispersões. É um grupo fechado onde realmente eu compartilho conteúdos úteis que vão te auxiliar.
Agora, seguindo aqui, a estratégia que eu quero compartilhar com vocês é que muitas vezes a gente foca tanto nesse resultado final que nós queremos alcançar, que a gente acaba não enxergando esse progresso, esse processo que estamos construindo aqui na nossa base. A gente foca tanto só no resultado final, e o resultado final, sim, ele é muito importante, porque ele é o norte. Ele é o que dá a direção, o foco, para a gente não se perder no meio do caminho e ficar dando voltas aleatórias. Só que se a gente não olha para os pequenos passos que estamos dando aqui, infelizmente vem essa frustração, vem esse desânimo. Agora lá no grupo exclusivo, aconteceu nas últimas semanas, na última semana, na verdade, o destrave. Só que eu comecei a trabalhar nele há várias semanas atrás. Primeiro eu tive que ter uma ideia sobre isso. Eu comecei a pensar se daria certo, se não, a planejar como que seriam as aulas, a montar slides, para depois então chegar na parte de realmente gravar as aulas e disponibilizar todo o conteúdo. Então tem todo um processo de construção, e esse processo de construção muitas vezes é o que a gente não vê, a gente não percebe, a gente acaba não dando importância para ele, só que é ele que sustenta o que nós vamos fazer adiante. É a mesma coisa se você vai treinar, se você vai correr, fazer alguma atividade física. Nas primeiras semanas, normalmente a gente não vê muita diferença, a gente não vê evolução, só que aí depois de um tempo a gente começa a perceber que sim, está criando músculos. A mesma coisa quando você vai estudar. Eu estou estudando aqui há 4, 5 anos sobre essa área do desenvolvimento. E no início eu lia, mas não tinha assim uma evolução significativa. Só que aí chega nos momentos que simplesmente dá um salto, que parece que você compreende um monte de conceitos de uma hora para outra, mas na verdade é que estava acumulando conhecimento, aprendizado de um livro, de outro e assim por diante, até que chega ali num momento que, tu junta vários conceitos de vários livros e aí você realmente tem um entendimento significativo sobre algum conteúdo. Por isso que quando eu faço acompanhamento individualizado do processo de coaching, eu trabalho muito no início, não é você avançar significativamente na direção do seu objetivo, mas é você conseguir dar pequenos passos para construir a constância, o comprometimento, a disciplina. Na verdade, a base é muito mais pensar o que eu preciso me tornar para chegar então depois lá no meu objetivo. É focar mais nas habilidades que eu preciso desenvolver ao longo do processo do que no resultado final. Porque aí eu consigo ter a esperança para não desistir no meio do caminho. Eu consigo perceber que eu realmente estou dando pequenos passos, eu estou avançando. E esse perceber avanço é algo extremamente necessário. Existe um estudo chamado Princípio de Progresso, que avaliou o que motivava os profissionais no ambiente de trabalho. E eles descobriram que não era as metas, o resultado final, um bônus ou coisa do tipo. Era o avanço que eles estavam tendo, o quanto eles estavam avançando para resolver um problema, para concluir um projeto, para alcançar uma meta. E esse avanço ele poderia ser assim, minúsculo, que mesmo assim motivava os profissionais a ir lá e continuar, a não desistir no meio do processo. Então é necessário ter aqui algumas microetapas para você avaliar se você está evoluindo, parâmetros que vão te auxiliar a perceber esse progresso e não só focar no resultado final, no quanto falta para você chegar lá. Em vez de você olhar aqui, nossa, falta 15 quilos para emagrecer, que o objetivo, digamos que seja emagrecer, em vez de você focar que falta 15, você olhar, nossa, eu já consegui emagrecer 5, que bom! Você reconhecer o quanto você já evoluiu. Sabe, focar mais no processo, nos pequenos passos que você está dando e não tanto só no resultado final. Então, o que eu queria passar aqui nesse vídeo era realmente, se você não quer ficar se frustrando com essa expectativa que as coisas simplesmente vão acontecer de forma linear, numa crescente aqui, é focar mais no processo,
nos pequenos passos, olhar para isso, reconhecer o quanto você está evoluindo e não só olhar para o resultado final. Porque o resultado final muitas vezes vai parecer distante porque precisamos primeiro construir a base para então sim nós conseguir alcançar aquilo que nós desejamos na nossa vida. E eu quero saber aqui, o que você achou desse vídeo, desse conteúdo? Me conta aqui nos comentários. A sua opinião é muito importante. Me conta o que você achou dessa estratégia, porque isso me ajuda aqui a continuar trazendo conteúdos, a realmente trazer insights que vão auxiliar vocês a encarar os desafios do dia a dia, a construir constância, disciplina, a vencer a procrastinação. E eu vou deixar um vídeo aqui também para você continuar assistindo, para continuar aprendendo ainda mais. E se você chegou até aqui, compartilhe esse vídeo com um amigo aí para abençoar a vida dele. E se ainda não é inscrito aqui no canal, já aproveita, se inscreve para receber os próximos vídeos. Um abraço e até mais!